A gente vai trazer aqui esse lançamento da pesquisa Texto Amanhã 2023, que vai apresentar aí uma visão de 116 empresas atuantes no nosso país sobre como elas estão incorporando os recursos tecnológicos para aprimorar o seu compliance tributário e as suas expectativas para uma reforma tributária no Brasil. Então, para conduzir, temos aqui o Luiz, que já está a postos, e eu vou convidar também para se juntar aqui e falar um pouquinho mais, ele que é sócio de Tax Technology da Deloitte, Gustavo Rota, por gentileza, fique à vontade. E aqui vale lembrar que você que nos acompanha remotamente é convidado a participar através do nosso chat. Quiser, caso você queira colocar algum ponto ou, de repente, fazer alguma pergunta, fique à vontade. E se nós tivermos tempo hábil, ao final dessa explanação, nós teremos um momento de perguntas e respostas. Luiz. Então, bom dia mais uma vez para quem está chegando agora. Eu com o Gustavo Rota aqui, nós vamos falar um pouco dessa pesquisa, só colocando em perspectiva, uma pesquisa que a gente faz com alguma recorrência, né? Teve uma pausa por motivos óbvios aí durante a pandemia, acho que todo mundo tinha preocupações maiores, né? Então a gente voltou com ela perguntando algumas questões para os profissionais como vocês, que são profissionais do setor, da área, que militam na área tributária, o que preocupa, né? A reforma tributária, que é um assunto bem importante, a gente vai deixar ela para o final, porque acho que segue. Logo depois a gente levanta as questões da pesquisa e a gente endereça eventualmente aí no próximo painel, né? Mas tem outros insights importantes, tá? Assim, resumidamente, algumas coisas que chamam a atenção. Quando a gente vê alguns dados que o Gustavo vai colocar de maneira mais minuciosa, a gente vê que a nossa jornada de aumento de esforços, né? Esforços sendo medidos aí em horas necessárias para executar as atividades fiscais das empresas continua crescendo. Talvez o que a gente vai notar é que esse crescimento ele tem fatores, digamos assim, orgânicos, né? A complexidade tradicional de quem milita na área tributária, ela sempre cria alguma coisa nova, mas talvez existam outros fatores que estão contribuindo, né? Um deles é a complexidade do mercado, né? Com a mudança depois da pandemia, a digitalização e várias acelerações de adaptações de negócios, isso criou o mundo ficou um pouquinho mais complexo, mais rápido, né? Então tem um fator, digamos assim, externo que cria mais dificuldade. Uma outra questão que a gente vai falar é a questão de talentos, né? A gente vai ver que existe uma preocupação com talentos, seja por causa do turnover, seja por causa dos talentos não estarem conseguindo acompanhar essa complexidade, tanto do ponto de vista técnico tributário, quanto do ponto de vista de operações, quanto do ponto de vista de tecnologia, né? E a gente vai ver também que existem algumas outras preocupações de insegurança jurídica que podem, até certo ponto, a primeira reação de quem milita na área pode ser que venha à memória a decisão recente do STF, mas existem outras coisas, como a gente acabou de falar, uma mudança muito rápida nos negócios, na estrutura de negócios, seja nas oportunidades, seja em como a gente trabalha, e também uma mudança muito grande nas pessoas e na tecnologia com que a gente aplica tudo no dia a dia. Então, vou pedir aqui para o Rota destrinchar isso um pouquinho mais com detalhes para a gente poder olhar o que a gente conseguiu capturar do mercado, das preocupações na pesquisa Texto Amanhã. Pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, porque está sendo gravado, então a gente pode já garantir o cumprimento sequencial. Essa é uma pesquisa, como o Rezende trouxe, que a gente tem feito com recorrência, e ela surgiu de um principal driver. Várias vezes em que a gente chegava nos nossos clientes, nós aqui da Deloitte de Munditex, a gente tinha que responder a seguinte pergunta: como está a minha área tributária em comparação com as demais empresas? Eu sofro uma grande pressão da matriz dizendo que o Brasil tem 2, 3, 4 vezes o tamanho da área tributária quando comparada com a área tributária da matriz ou dos outros países que estão do mesmo grupo econômico. Obviamente, nós tínhamos individualmente as nossas experiências. A motivação principal é ter a visão de quem opera, a visão de quem está lá. A gente opera mais de 300 empresas dentro do nosso time de operate. Mas a gente tem a nossa visão de processos. Aqui a gente tinha uma visão do mercado. Então, esse foi um dos drivers. O segundo driver foi entender como a gente tinha a adoção de tecnologia dentro deste ambiente. Obviamente, quando a gente falava 17, 18 e 19, a gente estava num ambiente. 23 é um ambiente diferente. 17, 18 e 19 não tinha chat GPT. Hoje a gente tem chat GPT. Hoje a gente tem um IA
com uma outra característica do que tinha lá atrás. E, por fim, obviamente, eu estava discutindo isso sempre quando eu converso com algumas pessoas. Quando eu entrei na Deloitte, eu fui perguntado, o que você acha da reforma tributária? Isso lá em 2000. É bom que a gente tenha um assunto recorrente para falar todos os anos. Espero que este ano a gente tenha um endereçamento melhor. Então, acho que são os 3 principais tópicos que a gente endereçou na pesquisa. Aqui está um pouco dos insights, do resumo, mas eu quero trazer isso ao longo desta apresentação. Prometo ser breve para que vocês possam aproveitar isso na sequência do dia. Aqui um pouco do perfil da amostra. Então, a gente teve 116 empresas participantes. Acho que, como vocês notaram, a pesquisa abrange vários aspectos e, por abranger vários aspectos, ela tem uma complexidade. Então, acho que o primeiro ponto aqui, eu queria agradecer a quem teve a disponibilidade de responder a pesquisa. Ela não é simples de ser respondida, ela toma um certo tempo, mas ela traz insights valiosos para todos que estão aqui e convido vocês a se engajarem na resposta da pesquisa do próximo ano, porque a gente tem uma amostra cada vez maior e uma representatividade cada vez maior de vários setores. Assim como na outra pesquisa, a gente tem uma boa diversidade entre os setores da economia, então acho que isso dá uma qualidade boa para a amostra. Quando a gente olha para cá, a gente vê a estrutura, acho que é pouco relevante neste momento, acho que mostra de novo a capacidade de abranger diversos setores e diversas estruturas. O que a gente notou é que tinha bastante senioridade respondendo a essa pesquisa. Isso talvez traga uma resposta para certas... um driver melhor para certas respostas que a gente vai ter ao longo da pesquisa. Mas sim, tivemos bastante pessoas bastante seniors respondendo essa pesquisa e muito focadas na área tributária realmente. Dando início àquilo que interessa realmente, a gente trouxe aqui alguns insights sobre o complexo ambiente tributário brasileiro. Primeiro insight, metade das pessoas entendeu que aumentou a necessidade de treinamento em novas tecnologias e metodologias. Acho que não é novidade para ninguém. O ambiente nosso, principalmente o brasileiro, e cada vez mais o global, certo, Rezende? Requer a aplicação de tecnologia. Isso só responde àquilo que vocês veem na prática e no dia a dia. As empresas contam com sistemas que estão em evolução. A gente tem uma nova onda de implementação de RPs. Acho que essa é uma oportunidade que as empresas têm que tomar. Mas isso está claro que tecnologia é um dos fatores primordiais e importantes para que o ambiente seja... o ambiente complexo e o ambiente complicado que a gente tem seja lidado com menor dificuldade ou com maior facilidade. Não estranhamente, num país em que a gente tem milhares de normas tributárias sendo publicadas desde a Constituição e diariamente sendo atualizadas, 35% dos respondentes indicou que aumentou a necessidade de treinamento em legislação. Acho que aqui, Rezende, a gente tem um paralelo importante, que acho que talvez seja uma combinação de 2 fatores. Já antecipando um pouco adiante o que está na pesquisa, a gente vai notar que o número de horas para o Tax Compliance aumentou em comparação com a pesquisa anterior. Um pedaço disso, obviamente, está relacionado com a crescente legislação, certo? A gente tem normas, sempre normas novas, mas a gente consegue enxergar um contraponto. A gente vive num ambiente durante a pandemia, a gente respondeu isso pandemia. A gente verificou um turnover muito grande nas empresas. Então, a gente viu, seja por conta do Great Resignation ou por conta de outras relações mais íntimas de cada uma das empresas, corte de pessoas, enfim, turnover voluntário. Então, a gente entende que essa correlação existe. Aumentar a quantidade de horas talvez esteja relacionado, sim, com a complexidade da legislação, mas com esses fatores intrínsecos do momento. Turnover de pessoas, trabalho remoto, acho que coisas nesse sentido. E aí, para contribuir, né, a gente fala de tecnologia, acho que todo mundo nota um gap entre a tecnologia nossa do dia a dia como os indivíduos, né, a facilidade que a gente tem de acessar, seja serviços tradicionais, né, que já não tem novidade nenhuma, iFood, Netflix, etc., seja serviços bancários. Então, a gente está acostumado, como indivíduos, a ter um acesso muito fácil à tecnologia. Quando chega o indivíduo vai para dentro de uma empresa, de uma corporação,
ainda há um gap. O sistema que é encontrado lá, a ferramenta ainda é uma ferramenta que fica um pouco aquém do que a gente está acostumado a ver como indivíduos. Isso, obviamente, é um gap tecnológico, a dificuldade que você tem de levar uma tecnologia mais intuitiva para um ambiente mais complexo que o empresarial. É natural, mas cria uma frustração e cria também uma falta de preparo, né? Fazendo aqui, entregando um pouco a idade, né? No passado, quem sabia Excel estava tudo bem. E a pessoa que sabia Excel fazia no trabalho da faculdade, fazia no emprego e está tudo bem. Hoje em dia, não. Hoje em dia, além dos ERPs, tem uma série de sistemas legados que a pessoa precisa aprender, que ela não aprende na faculdade, que ela não tem uso a não ser na empresa. Então, esse gap, tanto do ponto de vista da facilidade de uso da tecnologia como da especificidade, ela atrapalha ou ela incrementa essa necessidade de treinamento. Não basta só saber a legislação fiscal, tem que saber como é que você tira o melhor das ferramentas que estão disponíveis, você usar elas, não só na parte analítica, que talvez seja menos complexa, mas também a de buscar informação, porque a gente sempre ouve o seguinte: não, a informação está toda aí. É que nem a internet, a informação está toda lá. O difícil é você achar a informação que é útil para você naquele momento. Então, isso leva a uma dificuldade maior num treinamento que tem um outro viés, né? Você tem um treinamento técnico-tributário, que tem um viés legislativo, e tem um treinamento de ferramenta, que tem um viés mais tecnológico. Acho que, como a gente está vendo aqui, 2 takeaways. 72% dos respondentes entende que é bem difícil contratar profissionais qualificados. Acho que não é segredo para ninguém aqui. E que quase 60% entende que é muito difícil conseguir adaptação e adequação de sistemas, que toca tecnologia, toca pessoas. Acho que aqui um highlight importante é a questão do aumento de contratação de recursos externos. Cada vez mais as empresas têm buscado no mercado especialistas para ajudar com as rotinas do dia a dia. Acho que 25% dos respondentes disse que aumentou a necessidade de contratação de recursos externos. É isso aí, voltando na questão de tecnologia, que é interessante, para você estar com sempre a melhor ferramenta, digamos assim, disponível, é muito caro, não só do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de treinamento. Então, mesclar as ferramentas usuais e tradicionais do dia a dia com um serviço né, que o serviço não é mais só pessoa, né? Pessoa agregar tecnologia, para quando você precisa de algo muito específico. Isso faz com que o custo-benefício seja um pouco melhor. Então, ao invés de cada empresa tentar resolver o seu problema da sua maneira, parte do problema ela busca terceiros que têm especializações que podem suprir essa necessidade por um custo-benefício melhor. E aqui acho que vai num dos pontos altos da pesquisa, é a questão de quantidade de pessoas que as empresas têm no seu departamento tributário. Então, a gente vê uma curva aqui, né, que a gente dividiu por faixas. Talvez se a gente olhar aqui na direita, aqui, né, então a gente consegue enxergar bem as empresas que faturam até 100 milhões de reais. A gente está falando de uma média de 4 profissionais na área tributária. Depois, quando sobe a faixa, isso vai para 6. Depois para 10, e nas maiores empresas a gente está falando de uma média de 34 pessoas no departamento tributário. Isso é consistente com a pesquisa anterior. O número de pessoas dedicadas à área tributária nas empresas manteve-se estável. O que a gente viu por contrapartida é a questão do aumento de horas. A gente fez uma divisão aqui entre empresas que usam algum nível de terceirização ou não, e aí a gente entendeu que as empresas que terceirizam mais, aparentemente têm um número maior de pessoas dedicadas à área tributária, mas, na verdade, se não terceirizassem, talvez seria um número muito maior ainda. Elas contam com especialistas, elas contam com empresas dedicadas para que isso tenda a minimizar o número de FTS. O que a gente consegue enxergar aqui, nesta curva, é que quando a gente sai de 4 pessoas para 100 milhões de reais, então a gente está falando de 25 milhões de reais de orçamento ou de faturamento para cada pessoa. Quando a gente vai descendo para o 34, a gente aumenta para um número ainda maior, ou seja, a quantidade de faturamento por FTE, ela ganha maior eficiência. Apesar de a gente aumentar o número de pessoas, existe uma maior eficiência nas empresas maiores. Aqui é só um pouco o modelo de contratação, acho que é um pouco do que a gente já trouxe.
E aqui é a comparação na evolução de horas despendidas no compliance tributário. Até 2021, a gente tinha pesquisa do Banco Mundial. Acho que vocês já acompanharam isso. Historicamente, o Brasil aparecia lá no ranking com 2.600 horas, e aí isso foi evoluindo até na última versão a gente está falar de 1.500 horas. Pô, mas por que eu vejo 1.500 horas ou 2.600 horas na pesquisa do Banco Mundial e vejo aqui 44.000 horas numa empresa de grande porte? Simples, a pesquisa do Banco Mundial tem um case modelo, é um case de uma empresa muito simples, que vende cerâmica, que trabalha no presumido, que tem em um único estado. Então, ela está num contexto que talvez os senhores e senhoras nessa sala não estejam neste mesmo contexto. Então, isso é o que a gente vê aqui refletido, que reflete o que está no dia a dia das grandes, principalmente das grandes empresas. Sim, a gente viu um aumento substancial no volume de horas, principalmente nas duas primeiras faixas, e na última faixa a gente viu um aumento de quase 10.000 horas. Acho que isso pode ser explicado pelo turnover, pelo ambiente pandemia e, obviamente, pelo contexto legislativo. Trago, acho que neste ponto aqui, uma questão de ambiente de negócios. Voltando em 2019, a gente evoluindo, acho que cada vez trazendo o contexto, a preocupação das empresas com o compliance e com a imagem e com a questão de ESG, ela tem aumentado. Talvez isso reflita em assegurar e investir mais tempo no compliance para que eu não tenha uma mídia negativa em função de coisas que eu errei, não porque eu quis errar. Eu errei porque é complexo, eu errei porque é difícil. Então, acho que esta questão talvez traga um ponto importante no porquê este aumento de número de quantidade de horas. Eu acho que é um bom ponto. Se vocês acompanharem, existe uma tendência maior das empresas a terem relatórios de transparência que inclui transparência fiscal, né? Nenhuma empresa que preza pela imagem gosta de ser associada com ser um mau pagador de impostos, né? Então, acho que isso gerou um novo driver, né? No passado, a maior parte do investimento na área era para evitar multa mesmo, o dano financeiro, né? Agora a gente vê empresas mais preocupadas com o dano, além do dano financeiro, o dano de imagem que pode causar, está na lista, né, que de vez em quando aparece os maiores devedores ou os que estão em maior litígio com o governo, né? E aqui, só para dar uma mensagem, né, esse número de horas é sempre um assunto muito polêmico, né? O pessoal da Receita sempre questiona qualquer análise nesse tipo. Acho que é natural, né? Porque é um número que não é um número absoluto, é um número que está dentro de um contexto, como o Gustavo falou, o Banco Mundial é um contexto, esse aqui é outro contexto. O que é importante a gente ver a tendência, né? Dado o mesmo contexto, houve um incremento. Se foi de 30 para 40, de 1.000 para 2.000, é uma discussão menos relevante do que a tendência e tentar identificar o motivo da tendência, né? Então, acho que a gente falou disso, da complexidade, não só a tradicional complexidade da legislação brasileira, como também complexidade do mundo de negócios, questão da imagem e questão de talentos e de tecnologia, que afeta não só o mundo de negócios, mas como você realiza o trabalho, né? Então, acho que isso é importante a gente ter em mente, que são fatores que estão, talvez, empurrando esse número para cima, ao contrário do que era no passado, que o principal fator que a gente identificava era a complexidade da legislação tributária em si, né? Então, é importante a gente identificar isso também. Aí a gente foi seguindo na pergunta, né, as perguntas dentro da pesquisa, e tentou dividir onde se gasta, onde o profissional da área tributária gasta mais tempo. E a gente chegou na conclusão de que a apuração e pagamento do imposto não é aquilo que toma mais tempo. O que toma mais tempo é o preenchimento da obrigação acessória. O que é um contrassenso quando o fisco traz o SPED, traz essa simplificação, e a gente vê que, na prática, isso gera um tempo maior para o compliance. O que é interessante aqui também, e se vocês somarem os dois últimos itens, atendimento à fiscalização e gestão do contencioso, vocês vão chegar em mais de 1/4. Ou seja, para lidar com o pós-entrega, isso toma 25% do tempo das empresas. Acho que não é um bom... Acho que mostra que a gente vive num ambiente de negócios que não é simples. O ambiente tributário não é simples. Acho que isso também demonstra que o nível de automação
que a gente tem do lado do fisco é muito maior do que era no passado. A gente sabia desse potencial há muito tempo, né? Desde lá do começo da nota fiscal eletrônica lá em 2005. Esse momento acho que já chegou, já está consolidado. Todos vocês aí devem enfrentar questionamentos muito rápidos do fisco sobre oscilações de recolhimento, tão simples quanto isso. Só que demanda tempo você analisar e devolver essa resposta de uma maneira que seja consistente com as diversas modalidades de informação que a gente fornece usualmente. Então, daí vem parte da complexidade. A gente sabe que, assim como o tempo dedicado tanto ao preenchimento das obrigações acessórias como a resposta ao fisco seja contenciosa ou não, ela, na verdade, é a operação, digamos assim, fiscal. Não é tanto a parte da interpretação da legislação, mas a parte da operação de informação que você manda, o que mostra que o fisco claramente, né, e acho que as empresas também começaram a focar muito mais na forma do que na essência. Qual a informação que você está colocando, se ela está consistente, se ela faz sentido ou não. Bem menos nas questões maiores, que são questões talvez mais técnicas, mais, digamos assim, mais filosóficas. Obrigado pelo gancho. A gente, à tarde, vai ter um breakout sobre fiscalização eletrônica, em que a gente faz essa conexão. Aqui a gente tem uma versão condensada, né, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Aqui a gente tem essa abertura, esse extrato olhando por ente. Então, olhando na federal, estadual e municipal. Neste segundo slide, a gente faz uma visão no que quando você fala de apuração e pagamento, onde se gasta mais tempo? Na esfera estadual. Onde você gasta mais tempo em preenchimento de obrigação acessória? Também na esfera estadual. Não é surpresa, tem mais obrigações acessórias, operando em mais estados, talvez seja esta a resposta. Assim como se gasta mais tempo em atendimento à fiscalização quando comparado com os demais estados. E a gente viu um pouco disso, que as fiscalizações estaduais têm um nível de automação um pouco menor, ela requer uma interação maior entre fisco e contribuinte, enquanto ao passo que na esfera federal, o fisco federal está mais automatizado. Perguntamos também sobre percepção em relação a aumento, número de fiscalização e dificuldade para atender a fiscalização. Não é surpresa, a gente enxergou aumento no volume de fiscalização em todas as esferas e a gente, na faixa de entre 40% e 50%, o entendimento das empresas é que é difícil atender a fiscalização. Acho que é difícil atender a fiscalização porque tem forças que são conflitantes. E a legislação, de fato, ela não é simples. Aqui acho que tem dois efeitos que a gente conseguiu analisar. Um é o efeito temporal. Houve um arrefecimento da fiscalização durante o período da pandemia. Não tem acabado, mas o volume caiu na maioria dos casos, então esse aumento tem a ver com isso. Mas não é só isso. Na verdade, como a gente não tem nenhuma modificação significativa que aumente a carga fiscal das empresas, que aumente a arrecadação do fisco por consequência, a saída principal é o aumento da fiscalização. Então, grande parte da necessidade de reposição ou incremento dos custos dos entes federativos estão tentando cobrir com fiscalização. Não é também nada de novo, é só uma questão, acho que em momentos onde a gente tem questões de escassez de recurso, o fisco também busca onde ele pode buscar, e a fiscalização é realmente uma fonte de arrecadação, de incremento de arrecadação bem comum, não é novidade nenhuma, mas está aqui refletido em dados objetivos. Quando a gente olha este deck, né, esse slide especificamente, a gente está falando de processos em contencioso tributário. Acho que não é espanto para ninguém. As empresas estão com esse pequeno backlog de processos. A gente recebe visita do fisco quinzenalmente. Acho que é melhor até do que o nosso Olerite, né, que cai 2 vezes no mês. Então, a gente tem essa visita quinzenal do fisco, na média, para nos visitar, para entender se está tudo bem. A gente não está contando aqui fiscalizações eletrônicas exclusivamente, em que a gente tem certas interações de intimação, que isso está respondido mais rapidamente. Aqui a gente está falando de processo de fiscalização efetivamente. Eu acredito que aqui, só voltando um pouquinho, Claro. A gente vê
a esfera federal, né, com um destaque, né? Acho que a esfera federal cresceu muito no passado. Quem acompanha mais tempo, o número que apareceria maior, sem dúvida, seria a esfera estadual. Acho que a esfera federal cresceu muito, somente em relação a PIS e COFINS, né? Toda a discussão de crédito, aqui sem querer abrir essa discussão, cada momento tem uma tendência, seja pró-fisco, pró-contribuinte, que oscila, seja oscila em termos de conceitos mais amplos, seja oscila em termos de questões muito específicas de cada indústria, né? Seja do conceito amplo do que é acreditável, o que é insumo, etc., seja da questão específica de um tipo de figura. Além disso, temos que lembrar da tese do século, que, na verdade, tem a ver com o ICMS na base do PIS e COFINS, então afeta a esfera federal, e o ISS, que também é em função da inspiração da decisão do ICMS, muitas empresas foram atrás também dessa questão do ISS na base do PIS e COFINS e questões análogas. Então, é uma área que, hoje em dia, existem mais oportunidades de discussão comparativamente com o que era um pouco de tempo atrás, onde a esfera estadual era sempre mais volumosa nesse sentido. Aqui é um extrato dividido entre faixa de faturamento, acho que só mais um pouco mais de detalhe dentro da amostra. E aí a gente foi seguindo a pesquisa e perguntou, tá bom, a gente tem este ambiente, o que fazemos dentro de casa para lidar com esse ambiente? E a gente olha e começa a falar de tecnologia de transformação digital. E a gente chegou aqui num nível de resposta de que 88% tem algum nível de automação dentro dos seus processos de operações fiscais. Talvez a gente possa pensar, nossa, 88% é alto. Eu talvez pense, como ainda tem 12% que não tem nenhum nível de automação dentro dos processos? Talvez a resposta seja porque a gente tem dentro do nosso extrato empresas um pouco menores. Quando a gente olha aqui nos percentuais abaixo, então a gente tem aqui embaixo, 73% das empresas já automatizaram o processo de emissão fiscal, de emissão de nota fiscal. Surpreendente que 27% das empresas ainda não automatizaram o processo de emissão de nota fiscal. Então, o que me preocupa não é o dado que está aqui, é o dado contrário. É o contrário do que está aqui, é o que falta. O que mostra que o acompanhamento da legislação tributária, ainda que tenhamos diversos substitutos tecnológicos, por conta da especificidade de cada operação, de CFOP, de NCM, de convênios ou benefícios fiscais específicos, é difícil ter um processo de acompanhamento da legislação tributária totalmente automatizado, desenhado exclusivamente para atender a necessidade daquela companhia. Por isso que a gente, obviamente, as empresas usam de grandes players de fornecimento de conteúdo, mas isso não é uma automatização do processo. Sim, eu recebo um push de legislação, mas eu tenho que parar, ler, interpretar e entender a aplicação disso no meu dia a dia. Aqui eu acho que a gente mostra, na verdade, uma oportunidade importante de melhoria, né? Tirando aqui a questão da emissão de nota fiscal, que nota fiscal eletrônica começou há mais de 15 anos, né? Então é surpreendente que ainda não seja algo quase que 100% utilizável. Todos os outros itens estão em 50% abaixo, né? Então a gente tem aí, nos diversas oportunidades de automação que a gente selecionou, a maioria das empresas tem, digamos assim, metade do caminho para percorrer ou mais. Isso fica claro quando a gente começa a olhar os dados da pesquisa e algumas questões que a gente observa, que toda essa transformação digital que agora está chegando nos grandes RPs ou que está chegando de outras maneiras, ela chega depois, digamos assim, né? Ela começa na operação e chega na parte de suporte no back-office depois. E como a área tributária, embora a gente lide muito com a parte tecnológica por causa do fisco, né? A gente tem esse incentivador que é o fisco, principalmente em estruturas internacionais, ela fica um pouco atrás do processo de transformação digital. Então, começa pelo core business, que faz todo sentido, e demora um pouco a chegar. Então, se a gente analisar a capacidade de digitalização e otimização da área fiscal em relação às outros parâmetros de outras atividades, ele ainda tem bastante coisa para evoluir, tá? Sendo que, no nosso caso aqui do Brasil, a gente tem uma estrutura, embora complexa, né, dos SPEDs e etc., ela é relativamente estável. Então, isso é uma questão de fechar esse gap o mais rápido possível para melhorar, dar efeito justamente naquela questão de
horas necessárias para preenchimento de obrigação acessória, por exemplo, que influencia nas horas da gestão tributária. A gente também perguntou sobre a adoção de ferramentas em nuvem. A gente via uma maior reticência disso no passado. Acho que a pandemia abriu horizontes e portas para várias empresas. Então, a gente vê um aumento na intenção das empresas de adotar a solução em nuvem. Acho que aumentou a oferta, aumentou a confiabilidade. Inclusive, esse é um dos elementos que aparece na pesquisa como por que eu pretendo adotar uma solução em nuvem. Acho que essa é uma das respostas, para ganhar mais performance, segurança e ter acesso mais amplamente difundido do mesmo dado e da mesma informação. O que é interessante aqui, e a gente pode olhar aqui embaixo, nesse último bullet point aqui embaixo, tem a ver com o que eu estou falando. Talvez lá atrás a gente tivesse uma visão, esse time de techs tinha uma visão de que o dado dentro de casa, dentro do meu on-premise, trouxesse maior segurança. Acho que depois de vários ataques que a gente enxergou aqui, chegou-se na conclusão que talvez o dado em uma estrutura mais robusta em nuvem talvez traga maior conforto para essas empresas. O que surpreende aqui nesta resposta sobre a adoção de inteligência artificial ou computação cognitiva é que a gente está no meio a meio. Então, quando a gente fala eu pretendo adotar, e aí a gente tem as razões do porquê adotar, mostra que ainda o time de techs ainda carece de melhor entendimento e os fornecedores de tecnologia em techs precisam mostrar melhores resultados com a agregação de tecnologia mais avançada. A gente está no meio a meio aqui. A gente não, veja, quando a gente discute, né, no nosso dia a dia, como o Rezende trouxe, né, o ChatGPT, estou usando aqui porque é o hype do momento, mas a gente vê respostas muito mais elaboradas e mais rápidas, e a gente tem essa dificuldade. A nossa experiência, que talvez com soluções fiscais, não seja a mesma. Talvez isso responda um pouco do porquê essa divisão na qualidade da resposta. Eu acho importante também a questão do custo-benefício, aí custo sendo entendido não só como custo de pagar pela adoção dessa tecnologia, treinamento, mas também a questão da exposição, né? Então, a gente tem alguns trabalhos de treinamento de inteligência artificial para uso nosso, a gente ainda tem algumas questões de conseguir ter uma resposta assertiva suficiente para valer o risco de utilizá-lo. Quando a gente está usando, só para dar um exemplo bem ilustrativo, quando a gente está usando alguma ferramenta de inteligência artificial para atender um consumidor, a gente como consumidor tem essa experiência, você vai sendo respondido, pode ser que ela chegue à conclusão necessária ou que você vai ser encaminhado para alguém para resolver isso. Quando você está no ambiente fiscal, o fisco não tem essa mesma flexibilidade de você responder meio certo, e ele deixa você de novo e tal. Então, isso aí ilustra bem o risco, talvez, que atrapalhe ou que deixe dúvidas de utilizar essas ferramentas, porque elas precisam ser mais confiáveis para um ambiente de alto risco, que é o ambiente tributário. É diferente do ambiente comercial, onde você tem vários interlocutores, você pode chegar numa solução de consenso com mais facilidade do que num diálogo com a legislação, com uma entidade fiscal que não tem essa mesma flexibilidade. Então, acho que isso também atrapalha um pouco a segurança de aplicação, e por isso que eu acho que está meio a meio, muito mais porque as empresas têm uma preocupação se a ferramenta não funcionar a contento, ou não funcionar com muita previsibilidade, com muita precisão, isso gera uma contingência, pode gerar uma contingência que é difícil de lidar depois. Perguntamos também se eu tivesse mais budget, alguém quer mais budget aqui, não? Para poder investir? Se eu tivesse mais budget, onde eu colocaria esse dinheiro? Acho que a gente, olhando pelo extrato aqui à direita, né, a gente nota que tecnologia, lá a gente perguntou sobre inteligência artificial e tecnologias cognitivas, aqui a gente está falando de tecnologia em geral. Então, tecnologia é o foco do investimento. A gente viu que existe uma preocupação cada vez maior, acho que isso é parte da conscientização, de que não adianta implementar a tecnologia se não melhorar o processo. Então, a gente anda junto aqui entre um aumento na priorização para processos e talvez essa diminuição com relação ao investimento na tecnologia em si. Mas tecnologia continua sendo o principal player. E aqui o que a gente avalia, o que é avaliado antes de se implementar uma tecnologia. O senso comum, e aí a gente vê aqui que foi a resposta, é que é o custo de implementação.
acho que a gente tem que tomar certos cuidados e não só olhar o custo, mas também pensar no payback e no ROI. Acho que são elementos importantes para serem avaliados. A gente é imediatista, obviamente o budget é de curto prazo, nossas obrigações são de curto prazo, eu tenho dinheiro no curto prazo, e um processo de implementação de tecnologia não acontece simplesmente no curto prazo. Requer maturidade e uma visão financeira do que significa pôr dinheiro em tecnologia. Isso é uma questão importante. Acho que todos têm essa dificuldade de obter recursos para investimento, né, as limitações do budget. É difícil uma área que geralmente é uma área que não é core business da empresa defender recursos adicionais sem uma demonstração muito robusta de custo-benefício, né? Então, se olha muito o custo, mas o benefício às vezes é difícil de se ilustrar porque o benefício vem, se espera, né, o senso comum espera um benefício que venha de redução de imposto, por exemplo, né, ou de carga fiscal, que seria o senso comum, mas, na verdade, o benefício vem de redução de risco, vem de redução de exposição, vem de redução das coisas que apareceram aqui como os maiores infratores para o aumento da demanda, né? Que é basicamente responder o fisco, lidar com obrigações acessórias, ou seja, a carga fiscal direta provavelmente não vai mudar muita coisa. Isso cria uma frustração, uma dificuldade de você vender esse projeto, digamos assim. Então, você teria que pegar dados que são de difícil quantificação de quanto é que você consegue ganhar de eficiência, né, na operação, quanto é que você consegue ganhar de redução de exposição, que às vezes só vai aparecer 5, 10 anos depois. Então, uma das dificuldades do custo-benefício é justamente conseguir o benefício, ilustrar o benefício, que não é, como o senso comum geralmente quer, uma redução de pagar imposto, uma redução do custo de gerenciamento do imposto, que é mais difícil de você demonstrar. Reduz o risco, né? Acho que esse é o ponto. Tem um risco intrínseco aqui que é reduzido. Bom, passamos, acho que, pela parte de compliance, passamos pela implementação da tecnologia. Aqui é um extrato da pesquisa, tá? A pesquisa está mais completa do que isso. E a gente aqui foi para a reforma tributária, perguntar o que as empresas estão enxergando, o que elas anseiam quando a gente pergunta sobre reforma tributária. Dados relevantes. Quando a gente perguntou em 2020 se as empresas estão preocupadas, certo? Acho que tem alguém aqui que não está preocupado com a reforma tributária. O contraponto disso é que 75% das empresas não tinha feito nenhum estudo com relação à reforma tributária. Hoje esse número caiu para 56%, o que mostra uma evolução, talvez uma confiança maior de que a reforma deve andar. Se eu não acredito que lá em 2020, quando eu entrei, quando eu fui perguntado a primeira vez sobre a reforma tributária, talvez eu não tivesse essa capacidade de responder. Acho que vocês e os respondentes da pesquisa enxergam que existe uma maior clareza e possibilidade de uma implementação de alguma reforma tributária. Isso está refletido aqui com esse aumento. Mas, mesmo assim, metade das empresas ainda não pensou o impacto de uma eventual PEC 45, PEC 110, dentro das suas operações. Quais são os anseios? O que as empresas esperam quando aparecer, quando esta reforma vier? Sem dúvida nenhuma, simplificação dos impostos. Acho que isso é fácil de concluir. Eliminação de redundância nas obrigações acessórias e redução no número das obrigações acessórias. Esses são os top 3. Eu pago muita quantidade de imposto, entrego muita obrigação acessória e repito a mesma informação em várias obrigações acessórias. Isso leva daquele contencioso, naquelas 40 e tantas mil horas. Acho que esses são os principais anseios que a gente tem aqui. Destaque para a questão da segurança jurídica. A gente tinha lá 26% preocupado com segurança jurídica, hoje a gente tem 46% preocupado com isso. Acho que aqui só dois itens importantes. Um é que você vê que a simplificação de imposto é a maior, mas basicamente o segundo, terceiro e quarto fala de compliance, né? Fala de simplificação de obrigação acessória, o que amarra bem com as informações que a gente conseguiu capturar. A dor de cabeça hoje da operação é muito mais o acessório do que o principal, né? Não que o principal seja tranquilo, é que o acessório está num nível bem acima de que as pessoas entendem como razoável, né? E uma outra questão importante que a gente vai falar, que acho que sobre a questão
segurança jurídica. Tem alguns fatores, a gente já mencionou, mas vale responder. A primeira coisa que vem à mente do pessoal tributário é a decisão recente do STF sobre contribuição social, mas aqui tem mais coisa, aqui tem muito mais relacionado ao que vem por aí, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre transição, né? Como é que vai ser a transição, se ela vai piorar antes de melhorar ou vai piorar e despiorar, né? Que é uma maneira de parecer que melhorou, né? Você faz um negócio ficar muito ruim, ele fica um pouco melhor, você acha que melhorou, mas se comparar com a visão original, ele piorou do mesmo jeito, né? Só foi níveis diferentes. A parábola do bode, né? Bota o bode, né? O bode na sala, tira o bode, você acha que está tudo bem, mas não mudou muita coisa, tá? Vou tentar ser breve aqui, porque a gente vai ter um painel na sequência, que a gente vai debater sobre esses temas. Então, modelo ideal. A gente notou que os respondentes estão preocupados com a questão dos créditos tributários que existem hoje, principalmente por conta da realização desses créditos, certo? Isso tem impacto em balanço, impacto em covenants, impacto em várias questões inerentes a isso, ao fluxo de caixa. Notamos que existe uma preferência por incentivos fiscais. Tem um quê aqui, obviamente, de protecionismo. Acho que não é indubitável isso, né? As empresas estão preocupadas com o seu próprio negócio. Por outro lado, foram tomadas decisões de investimento com base no cenário atual, que tinham incentivos fiscais. Então, investimentos em construção, definição de malha logística, construção de parques fabris, parques de distribuição, empregos regionais. Isso foi feito à luz do que temos hoje. Se a gente simplesmente ignorar isso, a gente tem um impacto substantivo. Estava discutindo com o Rezende, planos de investimento de certos negócios têm payback de 20 anos. Tá, eu estava contando com incentivo fiscal, eu estou no 3º ano, e o que eu faço com os próximos 17? Então, acho que isso é uma preocupação que a gente tem. A gente tem aqui ainda a preferência por um IVA único. Obviamente, a gente tem uma enormidade de impostos, a gente está tentando simplificar, ter um único IVA, obviamente, com o chamado imposto seletivo, que acho que talvez isso tenha a ver também com a nossa preocupação com o impacto de certos produtos na sociedade. Enfim, acho que volta na questão de sustentabilidade. Por fim, a gente perguntou sobre transição. E aí, acho que o Rezende foi muito feliz em falar em piorar para despiorar, para melhorar. A gente é otimista por natureza, então para melhorar. Então, a gente está vendo que o modelo de 5 anos é o modelo preferido, mas a gente tem alguns respondentes que acham que não é necessária nenhuma transição. E isso talvez tenha a ver com este não piorar para despiorar. Então, talvez algo bem planejado que evite a transição, talvez possa ser o que responde a este anseio. E acho importante notar que quando a gente fala com o pessoal menos técnico, ele pensa nesse período de transição há 5 anos, 10 anos e se esquece do pessoal que milita que 5 anos não significa 5 anos. Significa que depois de 5 anos, a legislação atual começa a não valer mais. Aí são mais 5 a 10 anos discutindo assuntos no CARF, mais 5 a 10 anos discutindo no judiciário. Então, esses 5 anos viram 30 até a gente se livrar da legislação que tem hoje no dia a dia das empresas. Então, por isso que eu acho que não é surpreendente que muitos dos operadores não querem transição nenhuma, porque eles sabem que, mesmo havendo essa ruptura, a discussão sobre as questões da legislação atual elas vão durar bastante tempo no contencioso, como de praxe. Aqui a gente só dividiu, é a mesma informação dividida entre empresas maiores e menores. A gente não tem grandes variações, acho que tem um pouco de extrato, mas acho que é melhor para a gente se localizar quando a gente for fazer comparações. E aí a gente fala de preocupação sobre a transição. E acho que, para finalizar, empresas preocupadas com custos não previstos, empresas preocupadas com falta de segurança jurídica. Acho que essas são as grandes preocupações com o modelo de transição. Que aí, basicamente, endereça o fim, talvez abrupto, de alguns benefícios fiscais, a dificuldade de monetização dos créditos que já estão nos balanços, são principais questões que a gente vê que são preocupantes aí para as empresas. Vão mudar, mas o que eu vou perder nessa mudança? Coisas que eu já contava no meu balanço, na minha operação.
pesquisa completa está no nosso site. A gente tem esse QR Code para que vocês possam acessar. É apenas um extrato que a gente trouxe para vocês, acho que alguns highlights com nossa leitura dos resultados. Aproveitem o dia, a gente tem bastante conteúdo. E obrigado mais uma vez. Obrigado. E, por favor, fiquem à vontade de olhar essa pesquisa. Eu vi muita gente tirando foto. A pesquisa está bem mais detalhada, talvez tenha outros insights que sejam úteis para vocês que a gente não trouxe aqui. Faz sentido dar uma olhada e, se quiserem conversar a respeito, é só procurar a gente.